Pessoal, quero falar hoje sobre os martírios, sobre entregar a vida por Cristo, sobre entregar tudo para Cristo. Irmãos, a gente quando nos converte, né? Recebemos o Espírito Santo, somos batizados, podemos até viver no Espírito Santo. E durante essa caminhada, muitas vezes somos pegos de surpresa por momentos na vida que passamos por dificuldades, por angústias, por dificuldades, por provações, não é mesmo, irmãos? Pois bem, Deus nos prova, Deus quer ver até onde a gente pode ir por Ele. Deus quer ver até onde você e eu podemos ir pelo nome dEle. Santos foram até o fim por Jesus, foram martirizados, tiveram a coragem de morrer por Cristo. E será que você tem a coragem? Tem a coragem de falar: eu não nego a minha fé? Tem coragem de morrer como aquele menino que morreu por Cristo o Rei? Tem coragem de morrer como aqueles religiosos que morreram durante a perseguição espanhola? Tem coragem? Deus nos chama essa noite a parar e refletir na nossa vida. Será que hoje, se alguém apontasse uma arma na sua cabeça e falasse: nega Cristo ou você morre, você teria coragem de negar Cristo? Hein? Será que sua fé está tão forte assim que você é incapaz de negar Cristo? Cristo que já sofreu tanto, Cristo que foi açoitado, curado de espinho, carregou a cruz por você. E você? Até que ponto você vai por Cristo? Até que ponto nós somos capazes de ir pelo nome de Jesus? Meus irmãos, se aceitamos a fé, se fomos eleitos de Cristo, se entregamos tudo para Cristo, se entregamos nossa vida para Cristo, agora está na hora de sermos provados. Está na hora de mostrar que não foi tudo em vão. Está na hora de mostrar que tudo valeu a pena. Gente, martírio. O que significa martírios? De acordo com o dicionário, martírio significa uma pessoa que morre por sua fé religiosa, pelo simples fato de professar uma determinada religião ou por agir coerentemente com a religião que possui. Essa pessoa é um martírio. O segundo significado é aquele que sofreu tormentos ou a morte por sustentar a fé cristã. Pessoa que sofreu por causa da sua crença ou opiniões. Indivíduo que é a vítima de maus tratos. Pessoa que sofre muito. Eles foram martírios naquela época. Quero falar um pouco, irmãos, sobre martírio no início da igreja, dos primeiros cristãos, dos primitivos, dos 4 primeiros séculos da igreja. Ali houveram muitos martírios, irmãos. Não foram poucos. Mas antes de falar disso, vamos ler umas passagens na Bíblia que nos mostram que realmente Jesus nos avisou que seríamos perseguidos. Nos avisou que teríamos que passar por tudo isso. Podemos ver em João 16, 2. Eles os expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo porque não conheceram o Pai, nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora vos lembreis de que vou-lo anunciei, e não vos disse desde o princípio, porque está convosco. E não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Quer dizer, seremos realmente perseguidos naquela época onde Jesus estava com os apóstolos.
Quem era perseguido principalmente era Jesus, é claro. Agora, quando Jesus foi levado aos céus, e os seus discípulos continuaram professando a fé que aprenderam, aí foi a vez dos discípulos serem perseguidos. É claro, né? Depois dos discípulos, com o tempo, é nossa vez, né? Podemos ver outra passagem que Deus nos deixa em Mateus 23, 34. Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas sinagogas. Eu os perseguirei de cidade em cidade, para que caia sobre vós todos os sangues inocentes derramados sobre a terra, desde o sangue de Abel ao justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre essa raça. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, eu vos enviei profetas, e vocês vos crucificaram. Então, né? Desde os tempos antigos, todo enviado de Deus, os homens eram contra. Os homens matavam os profetas, os eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheram, o povo de Deus. Eles mesmos, muitas vezes, mataram os profetas do Senhor. Meus irmãos, vocês entendem o que é isso? Quantas vezes no Antigo Testamento podemos ver o povo de Deus indo contra o profeta. Podemos ver no Novo Testamento Jesus que é enviado de Deus, o povo de Deus crucificaram Jesus. Entende? Os judeus perseguiram os apóstolos também. Não é mesmo, irmãos? Podemos ver isso até nos dias de hoje. Quantas vezes podemos ver as histórias dos santos? A maioria dos santos, irmãos, a maioria, a igreja perseguiu os santos. A maioria dos santos foram perseguidos pela própria igreja. Por que hoje é diferente? Acho que grande parte dos santos, simplesmente por serem bons, simplesmente por amarem muito, eram perseguidos, eram atacados. Será que estamos fazendo nosso papel, irmãos? Podemos ver também Marcos 10, quando Marcos 10, 38, 39, que Jesus diz, podemos assegurar a eles, Jesus prosseguiu, vós tendes coragem de beber do cálice que eu vou beber? E ser batizado do batismo que eu serei batizado? Jesus estava falando a nós, a você e a mim. Ei, você tem coragem de morrer como eu morri? Você tem coragem de ser perseguido como eu fui perseguido? É isso que Jesus nos fala. Irmãos e irmãs, desde os tempos antigos, grandes foram os martírios contra os cristãos. Eles eram jogados nos coliseus e soltavam os leões para perseguir, para matar, para massacrar. Imaginem só, irmãos. Imagine vocês sendo jogados no coliseu e de repente soltar os leões. Todos voam em cima de você. Imagina a plateia vibrando com a tua morte. Simplesmente pelo fato de você ser cristão. Eles os odeiam. Eles os odeiam porque você é cristão. Entende, irmãos? Esta é a verdade. Tantos foram os martírios daquela época. Perpétua felicidade.
Flávia, Domítila, Inês, Anastácia, Cecília, Gueda, Martinha, Quitéria, Doroteia, Filomênia, Bíblia, Júlia, Vitoriano, Planácio, Vitor, Panclércio, Floro, Januário, Tarcísio, Sebastião, Silvestre, Inácio de Antioquia, Policarpo, João, Paulo, Gomes, Damião. Muitos foram os martírios e muitos outros ainda. Todos morreram pelo nome de Jesus, atacados por leões, sendo crucificados, queimados, mortos a pancadas. Podemos ver uma carta escrita por um Septimio naquela época, um cidadão romano naquela época, e ele escreveu essa carta narrando como eram os massacres dos cristãos naquela época. Escuta só. Uma espécie de gente muito característica. Flávio apareceu no estado encontrando-se as ocultas e recusam-se a queimar incenso diante dos deuses oficiais. Não saúdam César quando ele passa. Disse-se que essas pessoas adoram divindades estranhas e praticam estranhos ritos. O imperador Cláudio mandou prender milhares delas para pastos dos leões. Nero mandou enfiá-las em postes e cobri-las com um traje untado de breu e piche. E depois, certa noite, ateou-lhes fogo e fê-las desfilar pela cidade como rochas ardentes. E aquela gente sofria silenciosamente, ao que parece. Nossos imperadores romanos experimentam profundo prazer em torturar homens e mulheres e crianças que morrem sem uma palavra de protesto. Meu amigo Petrônio me disse que tem suspeita de que os indivíduos são confortados por algum poderoso espírito que para sobre eles. Na última semana, quando Petrônio foi ver uma moça que ia ser queimada numa estaca, ficou bem perto dela, e no momento em que a amarravam, e pôde ouvi-la murmurando: Virgem Mãe. Petrônio imagina que são palavras mágicas, de tal poder que torna os cristãos capazes de morrer tão bravamente. Essa gente, diz ele, deve ser encantada. Suporta os maiores suplícios de rostos impassivos. Muitos deles retiraram-se para o deserto e viver sozinhos em furnas, flagelando-se e rezando. Cada vez aumenta mais o número de romanos que procuram esses cristãos, os quais lhe prometem salvá-los de orgias dos Cesares e mostrar-lhes um reino muito maior que o Império Romano. Negariam eles a divindade de César? E esses rebeldes que partem o pão e oferecem o vinho e cochicham estranhas orações quando se encontram? Assim, ontem nova turma foi lançada aos leões no Coliseu. Odor de sangue e das entranhas dilaceradas dominou perfumes árabes com que o Coliseu tinha sido banhado. O espetáculo era repugnante. Contudo, exerce mágico efeito sobre os espectadores. Muitos deles desceram para a arena, convertendo-se ao cristianismo. Que poder humano ou divino, ó Flávio, sustenta esses homens? E que conta mágica é essa que conversa seu número sempre em aumento, em despeito de serem milhares deles queimados na estaca ou devorados pelas bestas selvagens? Ontem assisti a uma função noturna no circo. Nero arranjou um novo sistema de iluminação para o espetáculo. Em lugar das costumeiras tochas, o circo foi iluminado pelo clarão dos martírios em chamas. Vi-os com os meus próprios olhos e nova luz brilhou em mim. Sinto, não diga isso a ninguém, sinto que estou tornando cristão. Irmãos, irmãs,
Isso é lindo. Isso é muito lindo. Vendo o testemunho desse cristão, testemunho desse romano, falando dos cristãos, falando da forma como eles eram mortos. Irmãos, irmãs, hoje também somos perseguidos, hoje também morremos, hoje também vários cristãos estão sendo mortos. Sim, irmãos, eles foram perseguidos. E vós? E eu? Será que nós temos a coragem de sermos perseguidos por Cristo? De morrer por amor àquele a quem professamos a fé? Irmãos, eu arrisco dizer que o verdadeiro eu arrisco dizer que realmente a verdadeira fé em Cristo, sim, é o amor. Mas será que o verdadeiro amor não é esse? Não é o de morrer por Cristo? Uns são martírios pelo amor, outros não. Outros são martírios mesmo pelo corpo, pela vida. Então, irmãos, eles tiveram a coragem. Podemos ver também nessa carta que eles eram entregues sem murmurar, sem reclamar. Silenciosamente, irmãos, eles se entregavam. Será que temos essa coragem? Será que somos capazes? Irmãos, Ele que morreu por nós, também devemos nós nos entregarmos por Ele. Escuta isso. Cresce vertiginosamente os esforços para erradicar do Ocidente a imagem de Deus e da verdadeira religião. Propagam-se no mundo inteiro a repulsa e a perseguição aos cristãos. Aos martírios atuais evocam e superam as perseguições da época das catacumbas. Irmãos, podemos ver no texto, na carta, que acabamos de ler, que naquela época eram muitos os cristãos sendo mortos. E de acordo com esse outro texto, podemos ver que esse número de hoje são maiores que o de antigamente. Entende, irmãos? O número de cristãos sendo mortos não para de crescer. Cada vez mais. Cristãos que estão perdendo a cabeça, que estão sendo crucificados, açoitados. Irmãos. Vocês sabiam? Estamos sendo atacados. Meus irmãos, contar um segredo pra vocês. O Estado Islã já ameaçou os cristãos, ameaçou a igreja. Eles querem invadir o Vaticano, querem atacar com tudo mesmo. Irmãos, eu digo, a profecia de Nossa Senhora, também Nossa Senhora disse que o que iria acontecer. Nossa Senhora disse, no Brasil, na aparição de Nossa Senhora de La Salete, isso, ela avisou que muitos padres, muitos religiosos, muitos fiéis seriam mortos, seriam martirizados aqui no Brasil, irmãos. Não é lá no Ocidente, não é pra lá, é pra cá, é aqui na nossa terra. Aqui seremos mortos, aqui seremos perseguidos. E não é mais brincadeira não, irmãos. Não dá mais pra se brincar, não dá mais pra fingir que é cristão, fingir que segue a fé, fingir que é católico, não dá mais. Agora é o seguinte, é tudo ou nada, Se continuarmos fingindo que amamos a Deus, se continuarmos sem viver o que estamos aprendendo, iremos todos morrer e ir pro inferno.
Porque quando chegar a hora de apontar uma arma para sua cabeça e falar nega Jesus Cristo, você vai negar. Porque você não é capaz. Irmãos, olha para nós. Se hoje qualquer provaçãozinha, se hoje qualquer perseguiçãozinha já caímos, e daqui uns tempos, se acha mesmo que vamos conseguir? E mesmo se conseguir, vamos conseguir reclamando, murmurando? Os cristãos que estão sendo mortos silenciosamente, sem berrar, como um cordeiro, como Jesus foi entregue no Calvário, sem reclamar, sem relutar. Você nega Jesus? Não. Pá! Morreu, cortou a cabeça, foi crucificado, foi queimado vivo. Ai, irmãos, todos nós já vimos a história dos 12 cristãos egípcios sequestrados na Líbia. Tem um vídeo de Estado Islâmico matando 12 deles. E o resto já sabemos o que aconteceu, não é mesmo? Irmãos, se não formos capazes de entregar a vida por Cristo, não devemos nem nos dizer cristão. Porque eis que chegará o dia. Chegará o dia em que vai ser o tudo ou nada. Ou você entrega a sua vida, ou você é capaz de morrer porque morreu por você, ou não viverá. Então vai se cumprir o que está escrito em Mateus, no livro de Mateus 10. Quem me negar, eu negarei diante de Deus. Quem me professar, eu professarei ele diante de Deus. Seremos capazes de entregar tudo por Deus? Está na hora da gente pensar. Cristãos estão sendo mortos. Irmãos, criança de 5 anos. Eu vi criança de 5 anos que estão falando que não estão negando a Cristo. E você e a mim? Será que não estamos negando a Cristo nas pequenas coisas? Vem, Senhor Jesus Cristo, dai-nos a força para professar a nossa fé em toda circunstância. Somos de Cristo. Nada pode nos abalar, nada pode nos derrotar. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, se perseguidos tu. É isso aí, irmãos. Perseguidos seremos, atacados seremos, mas jamais negue a fé, jamais. Vai chegar um tempo que vai ser a sua vida que vai estar em jogo. Aí você tem que escolher. Ou você entrega a sua vida aqui por Cristo e tem a vida eterna, ou você nega Jesus e morrerá eternamente. A escolha é nossa, a escolha é sua. Amém, irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.